Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Irmãos, eu vou ser breve no que eu vou falar hoje, para a honra e glória do Senhor. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 19. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: a sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Pois saibam e vejam como é mau e amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, se você tomar a leitura de Jeremias, capítulo número 1 adiante, a Bíblia diz que Deus vai chamar Jeremias. E Deus vai falar: Jeremias, antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Percebe que Jeremias, quando ele estava no ventre, Deus já tinha consagrado ele. Deus já tinha uma obra a ser realizada na vida de Jeremias. Percebe que Jeremias nem veio ao mundo e Deus já tinha se lembrado para ele: Jeremias, antes de você vir. Percebe? Deus está relatando para ele: Jeremias, antes de você estar aqui, eu já tinha uma obra para você lá no ventre. Eu já tinha te consagrado no ventre. João Batista também foi consagrado no ventre. O anjo Gabriel desceu para falar com Isabel. E o anjo disse assim: ó, o menino será grande. Ele não beberá vinho, não beberá bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aleluia! Percebe que desde o ventre o anjo já tinha revelado que João Batista eita glória, já ia ser cheio do Espírito Santo. Percebe? O anjo falou assim: o menino não vai beber bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo. Eita! Olha que interessante. João não era cheio do vinho, ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia a Deus! Eita glória! Aí escuta isso aqui. Aí percebe que desde o ventre Deus já tinha consagrado Isaías. Desde o ventre Deus já tinha consagrado João Batista. Desde o ventre. Sansão também era um homem nazireu. Sansão também era um homem consagrado desde o ventre. Olha que tremendo, irmão. Deus tem chamado a nossa vida bem antes da gente ver o mundo. O salmista disse assim, olha o que o salmista disse. O salmista do Salmo 119, ele disse assim: cada momento da minha vida estava estabelecido em teu livro, quando nenhum deles existia. Sabe o que ele está dizendo? Presta atenção. Cada momento da minha vida estava estabelecido e determinado no teu livro, quando nenhum deles existia. A gente nem vê o mundo, e Deus já tinha algo pra gente determinado. Isso que eu estou vivendo hoje, um chamado na palavra, Deus já tinha isso para ser realizado na minha vida, pela graça e pela misericórdia. Irmão, escuta isso aqui. Deus já tinha uma obra na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me consagrado. O Senhor já tinha me separado. Eu creio nisso. Aí escuta isso aqui. Aí Deus vai chamar Jeremias. E Deus vai falar assim: Jeremias, eu vou te levantar para você pregar advertência contra esse povo. Porque esse povo está no pecado. Eles estão adorando a Baal. Estão adorando outros deuses. Estão se inclinando e profetizando para Baal. Estão adorando outros deuses. Aí Deus falou assim: Jeremias, não tenha medo. Eles vão lutar contra você, mas eu te fiz com uma muralha de ferro. Eles não vão prevalecer contra você, porque eu estou contigo. Aleluia. Aí o que me chama a atenção, que depois Deus vai falar assim: Jeremias, diga aos ouvidos das casas de Israel. Aí Jeremias começa a falar. Aí no versículo de número 19, Deus tomou a boca de Jeremias e Deus falou assim: a sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e vejam como é mau e quão é amargo é deixar o Senhor e não ter temor de mim, diz o Senhor. Olha o que Deus falou. Peraí, presta atenção, eu vou explicar com calma. Olha o que Deus disse: vocês vão ver como é amargo deixar o Senhor. Irmão, amargo é uma coisa ruim. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês vão ver como é ruim viver sem mim.
Deus falou assim: vocês me deixaram, vocês me abandonaram, vocês estão adorando a Baal. Agora vocês vão ver como é ruim viver sem mim. Agora escuta, vou te falar algumas pessoas que decidiu viver sem Deus na Bíblia. E olha o que aconteceu com eles. Presta atenção. O filho perdido. Jesus vai dizer em Lucas 15 que o pai tinha 2 filhos. O filho mais moço vai pedir a herança para o pai. O pai vai dar a herança. Só que a Bíblia diz que ele vai sair de perto do pai. Então percebe, ele recebeu a herança e ele sai. O pai tinha dividido os bens entre os filhos. Percebe que quando o filho sai de perto do pai, a Bíblia diz que ele gastou tudo. Quando ele gasta tudo, vem uma fome naquele lugar. Aí a Bíblia diz que ele começa a passar necessidade. E ele vai cuidar dos porcos. Percebe? Por que ele está levando uma vida amarga? Porque, como diz a palavra do Senhor, vocês vão ver o quão ruim, o quão amargo é viver sem mim. Viver sem Deus é viver uma vida amarga. Viver sem Deus é viver uma vida ruim. Escuta só, o filho perdido quis sair de perto do pai. Quando ele sai de perto do pai, ele vai levar uma vida amarga, porque não tem como levar uma vida boa longe de Deus. Escuta só, outro homem que viveu sem Deus viveu amargo. Você quer ver quem? A Bíblia diz em 1 Samuel que Deus tirou o Espírito Santo de Saul. Deus tirou o Espírito Santo de Saul. Aí Saul está no palácio. A Bíblia diz que teus servos vão falar assim: ô rei, Deus enviou um espírito maligno para te atormentar. Percebe? Saul perdeu a presença, ficou atormentado. Saul tinha palácio, Saul tinha trono, Saul tinha riqueza, mas sem Deus ele ficou perturbado. Aleluia a Deus! Como Deus disse aqui em Isaías, vocês vão ver o quão amargo é viver sem mim. Viver sem Deus é levar uma vida amarga. Aleluia! Outro homem que decidiu viver sem Deus e teve um final de vida amarga. Jesus vai dizer em Lucas 16:19, ele vai contar uma história. E nessa história diz o seguinte: Jesus disse: um homem rico se vestia todos os dias de grande luxo, de riqueza. Tinha um mendigo que ficava na porta dele, um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que esse mendigo, ele ansiava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Percebe? O rico vivendo de grande luxo, o rico tendo riqueza. Percebe que o rico em nenhum momento ele quis saber de Deus por causa da riqueza. Jesus disse como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aleluia! Escuta só, filho, não é pecado você ser rico. Não é pecado. O problema desse rico aqui é que ele teve riqueza e não quis saber de Deus. Escuta só o que vai acontecer. Aí a Bíblia diz que um mendigo chamado Lázaro ficava na porta dele, ansiando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia diz que esse mendigo ele tinha feridas. Os cães vinham, lambiam a ferida dele. E Jesus fala que os dois morreu no mesmo ano. O mendigo morreu e morreu também o rico. Só que Jesus disse que o rico, ele foi para o Hades. O rico foi para o inferno. Escuta só. Escuta só. Por que ele foi para o inferno, evangelista? Ele foi para o inferno não porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele viveu sem Deus. Olha o que está escrito em Salmos. Em Salmos 19:17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Espera aí só um instante, eu vou abrir aqui para você não achar que é o que eu estou falando. Em Salmos 19:17, o salmista, ele vai salmodiar. E ele diz assim, Salmos 9:17. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Eu vou repetir. Olha o que o salmista disse. No inferno serão lançados todos os perversos, ou seja, pessoas maldosas,
Pessoas que não querem saber de se arrepender. Pessoas que querem viver no pecado. Vai para o inferno. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Aí escuta só. E ele diz assim: todas as nações que se esquecem de Deus, o lugar que lhe cabe é o inferno. Agora escuta. Por que aquele rico foi para o inferno? Por que aquele rico foi para o Hades? Porque, lembrando bem, Jesus disse que ele era rico. Ele se vestia todos os dias de grande luxo. Ele não quis saber de Deus. Tem pessoas que querem ir para o céu, quer ter eternidade com Deus, mas não tira tempo para Deus. Você nunca vai ter, então eu vou falar, você nunca vai ir para o céu se você não ora, você não busca. Filho, você tem que se arrepender, ter vida com Deus. Eu não estou falando de você só ir para a igreja. Não é só isso. Deus quer intimidade com você também no seu quarto. Jesus disse: entra no teu quarto, feche a porta, e fechando a porta, ora o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Aleluia a Deus. Deus quer intimidade, irmão. Aleluia a Deus, porque quarto é lugar de intimidade. Agora escuta isso aqui. Percebe? Deus disse: quão amargo é viver sem mim. Olha o que Deus falou em Isaías. Vocês vão ver quão amargo é viver sem o Senhor. Filho, o rico decidiu viver sem Deus, foi parar no Hades. Saul perdeu a presença, ficou perturbado. O filho perdido saiu de perto do pai, também passou necessidade. Como diz a palavra do Senhor, vocês vão ver o quão amargo é viver sem mim e não ter temor de mim, declara o Senhor. Rapaz, viver sem Deus é viver uma vida amarga. Viver sem Deus é viver uma vida infeliz. Viver sem Deus é viver uma vida vazia. Olha que interessante. Eu vou voltar para Isaías. Irmão, presta atenção nisso aqui. Irmão, isso aqui é a palavra revelada. O Espírito Santo que me entrega pela graça e misericórdia. Olha o que Deus disse para o povo. Em Jeremias 2, no versículo de número... Presta atenção. No versículo de número... Escuta só, irmão, para você dar um glória para Jesus. No versículo de número 13. Jeremias 2:13. Vou repetir isso aqui, irmão. Olha que interessante. Jeremias 2:13. Olha o que está escrito. Porque o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que as águas não se detêm. Irmão, eu vou repetir esse versículo, eu vou explicar e vou parar aqui. Olha o que Deus disse. Porque o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que as águas não se detêm. Agora segura isso aqui para você dar um glória. Olha o que Deus disse. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram. O povo estava adorando a Baal. O povo estava cometendo pecado da idolatria. Estava adorando deuses de madeira. Escuta só. O povo adorava ídolo. O povo estava no pecado da idolatria. Se tem um pecado que Deus abomina, é a idolatria. Deus considera a idolatria como prostituição. O povo estava se prostituindo com outros deuses. Aí escuta isso aqui. Aí Deus falou assim: vocês cometeram duas maldades. Primeiro, vocês me rejeitaram. E segundo, cavaram cisternas rachadas, que as águas não se detêm. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês me abandonaram e tentaram fazer poço. Só que o poço que vocês faziam era rachado. Irmão, rachado é algo que está quase quebrando. Está rachado. Percebe, vocês colocam água, só que a água não se detém. Agora, por que a água não se detém? Por que a água não fica na cisterna? Porque, como Deus disse, a cisterna é rachada. Assim são vocês. Deus está dizendo assim, ó: vocês sem mim são quebrados.
vocês tentam se encher, mas sem mim a água não se detém. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês sem mim nunca vão se encher. Vocês até tentam, só que vocês são vazios. Vocês é como um poço rachado, que a água não se detém. Você está tentando se encher, você está tentando fazer seus próprios desejos, tentando se encher, mas vocês não vão conseguir se encher, porque sem mim vocês são poço rachado. A água não se detém, sem mim não tem como se preencher. Aleluia a Deus! Eita glória! Eu vou falar, Jesus! Eita! Aleluia! Escuta! Eita Jeová! Eu vou pregar, Jesus! Olha o que Deus falou para o povo. Vocês sem mim são como um poço vazio. Você está tentando se encher, mas vocês são como um poço rachado. A água não se detém. Percebe que um poço rachado, se você encher ele de água, a água vai vazar. Por quê? Porque ele está quebrado, ele está rachado. Deus está dizendo, não adianta você tentar se encher sem mim. Se encher sem mim é sentir uma vida vazia. Se você viver sem mim, você não vai te preencher. O mundo não te preenche. O pecado não te preenche. A prostituição não te preenche. A cerveja não te preenche. Você sem mim é como um poço vazio. Aleluia! Você sem mim é um poço quebrado. É uma cisterna rachada. Não tem como se encher sem Deus. Não tem como ser feliz sem Deus. Não tem como sem Ele. Não tem como. Percebe? O povo fazia. O povo cavava. Só que Deus disse, ei, vocês sem mim são cisternas rachadas. A água não se detém. Deus está dizendo, vocês sem mim vai continuar vazio. Vocês estão tentando se encher. Só que sem mim não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a Bíblia diz que o mundo e sua cobiça passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia a Deus! Eita, eu vou repetir esse versículo. Olha o que João disse. 1 João 2,14. Se não me falha a memória, João disse assim: o mundo e sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Percebe? O mundo vai passar, e junto com ele essa cobiça. Mas quem faz a vontade de Deus permanece. O mundo não te preenche. Não vai te preencher. Como Deus disse, vocês sem mim são como poço rachado que a água não se detém. Você sem Deus não é feliz. Não tem como. Não tem como, filho. Por isso que você se sente vazio. Pode perceber uma pessoa que não tem Deus na vida. Ele pode ter dinheiro. Ele pode ter riqueza. Ele pode ter a melhor casa. Ele pode ter o maior carro. Mas se ele não tem Deus, ele é como uma cisterna rachada. Ele não é feliz, ele é vazio. Eita glória! Você lembra o que Jesus falou para a igreja? Em Apocalipse? Vocês têm ouro. Vocês têm prata. Vocês têm tudo. Mas vocês é miserável nu. Olha que interessante. Por que ele falou isso? Porque a igreja tinha tudo. Só não tinha Jesus. Sem Jesus não adianta. Sem Jesus você não é nada. Sem a presença do Espírito Santo você é vazio. Não tem como, filho. Só Ele preenche o homem. Só Ele preenche a alma. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Lucas 19 que tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Ele era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Era pequeno. Ele ficou sabendo de Jesus, que ia passar por ali. Zaqueu subiu numa figueira brava para chamar a atenção de Jesus, e pelo fato de ele ser pequeno, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então Zaqueu pensou: como eu sou baixo, eu vou subir numa figueira, porque eu quero saber, quero ver quem é esse Jesus que todo mundo fala, porque Jesus é famoso, irmão. Escuta isso aqui. Zaqueu, interessado em Jesus, subiu na figueira. Jesus chegou na figueira, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, eita glória, oh glória, Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Ele recebeu Jesus com alegria. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha riqueza,
mas só teve alegria quando aceitou a Jesus. Irmão, eita glória, só existe alegria com Jesus. Você quer ver uma coisa? Você quer mais prova disso? A Bíblia diz que Nabote, ele tinha uma vinha que ficava do lado do palácio de Acabe. Escuta só, o rei Acabe tinha palácio, Nabote tinha uma vinha. E qual é a diferença de palácio para vinha? Percebe? O rei Israel, Acabe, tinha palácio, mas não tinha vinha. A vinha, ela se tira o vinho, e o vinho simboliza a alegria, porque a vinha, ela faz a uva, e a uva se faz o vinho. Então vinho na Bíblia simboliza a alegria. Escuta só, que percebe? Acabe tinha palácio, mas ele não tinha alegria. Agora Nabote não tinha palácio, mas tinha uma vinha. Eu não posso ter palácio, eu posso ter uma casa simples, eu posso viver uma vida simples, mas se eu tenho vinha, eu sou feliz. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quem tem Jesus tem alegria. Nabote tinha vinha, Nabote tinha alegria. Acabe tinha palácio, mas não tinha alegria. O que adianta ter riqueza, ter carro do ano, ter uma conta alta, mas não ter alegria na alma, ser vazio de alma? O que adianta ter tudo isso e não ter Jesus na vida? O que adianta? Olha que interessante. Aí a Bíblia diz que Acabe, ele vai ver Nabote todos os dias feliz. Ele vai falar: peraí, eu tenho um palácio, mas eu não tenho essa vinha que ele tem. E ele vai tentar comprar a vinha de Nabote. Aí Nabote vai falar assim: eu não vou vender a herança do meu pai. Agora percebe, por que Acabe quer comprar a vinha? Porque Acabe sabe que tem palácio, mas não tem alegria. Ele olhava e falava: peraí, como pode esse camarada aí ter dinheiro, quer dizer, não ter dinheiro, perdão, não ter dinheiro, não ter palácio, mas está feliz, e eu aqui tenho riqueza, tenho um palácio e não tenho o que ele tem? Eu quero comprar essa vinha. Aí ele vai falar assim para Nabote: me venda a tua vinha. Nabote não vai vender. Aí a Bíblia diz que Jezabel, uma mulher endemoniada, aquela mulher do capeta, irmão, escuta só, ela vai falar assim: por que você está triste, meu amor? Aí ele vai falar: porque eu quero comprar a vinha de Nabote. Essa mulher, ela vai levantar 2 falsos testemunhos contra Nabote e vai mandar matar Nabote para poder ficar com a vinha. E assim Nabote morreu e Acabe tomou a vinha. Quando Acabe tomou a vinha, Deus bradou, Deus usou o profeta Elias. Percebe? Ficou tão obcecado para querer a vinha que ele teve que matar para poder tomar posse. Porque quem tem herança do pai não vende. Eu tenho herança do pai, eu não vendo o que o pai me deu. O pai me deu herança. Você acha que eu vou vender a herança que o pai me deu? Irmão, olha que interessante. Como Deus disse em Isaías: vocês vão ver o quão amargo é viver sem mim e não ter o temor do Senhor dos Exércitos. Viver sem Deus é viver uma vida amarga. Viver sem Deus é ter o final de uma vida amarga. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Me ajude a pregar, porque tem pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra é dele, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus possa falar contigo, em nome de Jesus.